Então, eu sou Daniel Franco, psicólogo, psicanalista, trabalho principalmente em consultório, clínica particular, mas também atuo no setor público e também no terceiro setor em ONGs e institutos que têm um trabalho, que desenvolvem um trabalho com saúde mental. O público que eu recebo nessas três possibilidades de atuação, né? O público, o privado e o terceiro setor, são desde bebês, né? Crianças de 0 a 1 ano, então um pouco mais crescidinhas, de 1 ano e meio, 2,5, 3 anos, as maiores, né? Crianças que saíram da primeira infância, ou seja, que estão além da faixa dos 6 anos, já também entrando na adolescência, pacientes adultos, eventualmente também recebo pacientes da terceira idade, né, idosos, mas esses são os que menos procuram atendimento. Então, basicamente, o público com quem eu trabalho são crianças, adolescentes e adultos. Quando um psicólogo, que é o meu caso, procura uma forma de atuação dentro da clínica, a psicanálise acaba se dividindo nessas possibilidades de releitura da obra de Freud, que no caso foi o criador da psicanálise. Então, Lacan é a minha via de interpretação da obra de Freud, mas particularmente eu prefiro que a gente pense que o psicanalista ele tem a sua escolha, a sua preferência por um autor ou outro, por um pensador ou outro, mas eu não gosto mais hoje em dia de me colar a esses conceitos lacaniano, kleiniano, winnicottiano, etc. Porque eu acho que eles não permitem que a gente pense a psicanálise de uma forma mais rica, de uma forma mais plural e até de uma forma saudável. Eu acho, particularmente nesses meus 20 e tantos anos de psicanálise, já faz tempo, eu acho adoecedor essa divisão, adoecedora no caso, essa divisão que existe no movimento psicanalítico, no campo psicanalítico. Então hoje eu resisto a me apresentar como um psicanalista lacaniano. Eu prefiro dizer que sou psicanalista. Claro que todo psicanalista tem que ser freudiano. Não existe psicanalista que não seja freudiano, porque a psicanálise ela nasce com Freud. Então, depois de Freud, logicamente, obviamente, vem os pós-freudianos, e Lacan é um nome interessante para mim, mas hoje não somente Lacan. Vários outros nomes me chamam a atenção, me capturam hoje em dia. Porque essa informação, Davi, é muito importante, de como se situar dentro do campo psicanalítico. Isso é muito importante porque tem a ver não só com a questão teórica e técnica da psicanálise, mas também tem a ver com a questão ideológica e política, né? Então, eu acho que quando a gente já começa pontuando esse princípio, que para mim hoje se tornou um princípio, pensar a psicanálise a partir dessa pluralidade, né? Sem fechar, ou seja, abrindo mais as possibilidades dentro da psicanálise, que tem muitas, né? Todo dia eu descubro uma coisa diferente. Eu acho que a gente tem que ter isso em mente. Eu posso te responder isso de várias maneiras, mas eu vou responder da maneira mais básica a partir de Freud. Um dos maiores feitos de Freud foi, há mais de 100 anos, ter ousado, numa época ainda muito conservadora, de muito pudor, ter ousado anunciar que existe a sexualidade infantil. Então ali o Freud já estava desconstruindo, isso faz mais de 100 anos, estava desconstruindo essa visão
romantizada, ingênua da infância, né? Ele estava dizendo que as crianças eram dotadas de uma sexualidade, de uma atividade sexual, obviamente que com características próprias da idade, né? Mas ainda assim de natureza sexual. Disse mais que essa sexualidade infantil era de natureza perversa, né? Então aí o Freud já está abrindo outra ferida para a humanidade, a partir do momento em que ele diz que essa criança não só é sexualizada, mas ainda é perversa. E por último, ele faz referência a uma terceira característica, que é a polimorfia. Ou seja, ele se refere à criança como um perverso polimorfo. O termo exato é o pequeno perverso polimorfo. É um termo que o Freud utiliza para se referir ao infantil, à infância, à criança. Pequeno perverso polimorfo. O que é que isso significa? Primeiro, por sexualidade a gente tem que entender que não necessariamente coincide com o genital. Ou seja, sexual não equivale ao genital. Sexualidade não é igual à genitalidade. Portanto, do que o Freud está falando não é de uma atividade genital entre essas crianças, mas de uma atividade sexual que simplesmente significa as relações, né? Por sexualidade, na psicanálise, a gente entende todo tipo, toda ordem de relação que um sujeito pode estabelecer, pode desenvolver com um objeto. Portanto, a relação que a criança tem com a sua mãe é de natureza sexual. Sexual em que sentido? Puramente, simplesmente relacional. Significa que entre aquela criança e aquela mãe existe uma relação, existe um investimento, existe algum tipo de preferência, de escolha, de rejeição, de relação particular que se desenvolve entre elas duas a partir do momento em que se inaugura um vínculo entre a criança e a sua mãe, o bebê e a sua mãe. Pegando esse exemplo específico da relação da criança com a mãe, que é uma das relações paradigmáticas, né, para todo ser humano. A relação inaugurada quando a gente nasce e se coloca na relação com o outro. Geralmente esse primeiro outro que se apresenta para a gente é o outro materno, ou seja, a cuidadora, a mamãe que vai cuidar da gente. Não necessariamente é a mãe biológica, mas é a mãe dos cuidados, né? Então é a cuidadora de referência para aquela criança. A cultura convencionou chamar de mãe essa função, mas insisto que não necessariamente é a mãe biológica. Bom, está aí nascendo, portanto, para essa criança a primeira relação dela é com a mamãe, né? Essa relação, em termos freudianos, ela é sexual porque ela envolve investimentos libidinais, ou seja, existe algum tipo de expectativa, de interesse, de atenção da mãe em relação àquela criança e também da criança em relação àquela mãe. Dificilmente alguém que não é da área da psicanálise tenderia a chamar essa relação de sexual, porque não existe genitalidade. Mas o que o Freud chama a atenção para a questão sexual é que esse tipo de relação, por exemplo, a mãe e bebê, que é a relação inaugural de todos nós, ela vai servir de modelo para todas as outras relações que iremos reproduzir e desenvolver ao longo da vida. Então, por exemplo, falando de uma maneira bem caricata, certo? As relações que essa criança vai um dia desenvolver com a professora, com os coleguinhas, com, sei lá, um parceiro sexual na adolescência, na idade adulta, com o chefe, com os vizinhos, com os colegas de trabalho. Essas relações vão obedecer a padrões que foram criados desde o início, desde a precocidade da vida dessa criança. De alguma maneira, o que não era sexual no sentido genital, um dia,
poderá se tornar sexual, inclusive no sentido genital. Então, por exemplo, a escolha de objeto sexual lá do futuro, quando, por exemplo, essa criança se tornou adolescente e vai eleger o seu primeiro parceiro, ela vai, de alguma maneira, se ligar à relação inicial que essa criança mantinha com a mãe, né? Esse conceito de repetição, ele é muito importante para a gente entender os caminhos que a sexualidade assume na vida da gente. Então, dizer que a relação da criança é sexual serve para a gente entender que, embora não fosse genital, já estava ali sendo gestado um modelo de relação com o outro. Não necessariamente genital no sentido literal, mas era um modelo de relação. Daí é que vem esse entendimento que a gente tem na psicanálise de que toda relação é sexual. Porque sempre que se coloca um sujeito com um objeto, vai ser inaugurado algum tipo de relação que é sexual, no sentido psicanalítico, e que pode vir a não ou não a ser genital. Isso aí depende do encaminhamento que aquela criança, aquele sujeito, vai realizar com o seu objeto. A sublimação é um dos destinos que os investimentos libidinais podem assumir na vida da gente. Vou dar um exemplo concreto. A gente fala que todo sujeito dispõe de uma quantidade de libido para investir nos objetos, certo? Então, por exemplo, quando a mãe estabelece uma relação com o seu bebê, ela está investindo libidinalmente naquele bebê. Esse bebê também está ali inaugurando um modo de relação libidinal com essa mãe. Bem, no futuro, essa mesma libido que essa criança, esse sujeito possui, considerando que é uma carga, uma cota libidinal que todos nós possuímos, ela vai ser direcionada para outros objetos. Não mais a mãe, mas outros objetos. Quando a gente fala de sublimação, a gente entende que aquele sujeito está direcionando os seus investimentos libidinais para atividades que possuiriam fins elevados, fins mais sublimes, como, por exemplo, as ciências, as artes, a religião, etc. O que é que esses investimentos nessas 3 áreas, por exemplo, que eu mencionei, têm em comum? Normalmente, elas excluem a possibilidade de satisfação sexual direta, ou seja, em vez de eu investir libidinalmente num objeto sexual na idade adulta, essa libido vai ser direcionada para um outro fim, por exemplo, para as artes, tá? E é importante que fique bem claro, ao investir libidinalmente nas artes, ou seja, ao sublimar a minha libido, eu estou desviando a libido que poderia ter sido direcionada para o objeto sexual, eu estou desviando essa libido para uma outra finalidade, no caso aqui, sublimada, certo? Por quê? Porque a cota de energia sexual, a cota de libido sexual é sempre a mesma. Eu costumo dizer assim, você vai direcioná-la como quer, como deseja, ou também como lhe é possível, como lhe é permitido. Nem sempre essas escolhas são conscientes, certo? E aí a gente teria que pensar como é que se dá essa escolha, porque não necessariamente é consciente, não necessariamente depende de um ato de vontade. Mas se por algum motivo esse sujeito direcionou seus investimentos para as artes, para o campo das artes, a gente pode pensar sim em sublimação da libido. Outra característica desse processo de sublimação, normalmente o fim que a libido tem, que a libido possui, que não é mais a satisfação sexual direta, né, que teria como objeto sexual, esse fim é de interesse coletivo, ou seja, a sublimação traz retornos para uma coletividade. De outro modo, se a satisfação sexual fosse direta com um objeto qualquer, aquela satisfação só diria respeito ao indivíduo, né? Você consegue perceber que se o indivíduo estivesse empregando a sua libido com um determinado objeto sexual, quem iria tirar a satisfação disso era somente o indivíduo.
A partir do momento em que esse indivíduo, esse sujeito, renunciou à satisfação sexual direta com o objeto e encaminhou para um fim, como por exemplo o das artes, ele está socializando, ele está tornando coletiva as possibilidades de satisfação libidinal, ou seja, porque várias pessoas vão poder tirar proveito daquela atividade, no caso a atividade sublimatória com a arte, né, que é o exemplo que eu citei. Então, sublimação aqui a gente entende como um dos possíveis destinos da libido ou da pulsão, né? Assim, normalmente o conceito de pulsão é utilizado aqui e é importante que a gente entenda uma coisa: a libido faz parte do universo pulsional. Por libido a gente entende como sendo a energia sexual de todos nós, né? E por pulsão, aquilo que permite que o sujeito se coloque em relação com o objeto, né? São conceitos que muitas vezes se confundem, porque, de fato, ambos dão a entender, traz a ideia de investimentos nos objetos, mas, para diferenciar, basta a gente entender a libido como energia sexual. Então, libido é a energia sexual que a gente emprega nas coisas, né? Que a gente desenvolve ao longo da vida. E pulsão é o conceito que o Freud criou para mostrar como é que o sujeito se relaciona com o objeto. Tá? Quando a gente fala de pulsão, a gente está entendendo os modos de relação de um sujeito com o seu objeto. E quando a gente fala de libido, a gente está simplesmente se referindo à energia sexual empregada nessa relação. É essa a diferença. Ele pode se destinar à satisfação sexual direta com objetos, mas também pode ser sublimado. Quando você diz que o sujeito nasce com uma cota X de energia libidinal e em vez de descarregar diretamente com os objetos a sublima, você está de alguma maneira estabelecendo uma norma, um padrão que deixa subentendido que ele deveria estar empregando sexualmente aquela energia com objetos pelo mundo, não necessariamente. É importante que a gente entenda que existem diferentes modos de satisfação para o sujeito. Cada um vai dar cabo dessa satisfação libidinal ou pulsional como a sua história lhe permitiu, porque isso é uma construção. Então, se essa satisfação vai ser com um objeto sexual, por exemplo, pegando o exemplo mais prevalente, tá? Na nossa cultura. Se o indivíduo do sexo masculino encontra satisfação com o indivíduo do sexo feminino, isso não necessariamente deveria funcionar como regra, porque essa satisfação que ele encontrou e desenvolveu ao longo da vida deve ser simplesmente entendida como um produto da sua história particular. Que outro indivíduo consiga reproduzir o mesmo modelo, ou seja, um homem com a mulher, que é o que a gente mais encontra frequentemente, isso não significa que se trata de uma norma, de um padrão. Significa apenas que a história que cada um desenvolveu ao longo da vida os levou, os encaminhou para esse modelo de satisfação. Quem, por exemplo, optou, entre aspas, optou pela sublimação, eu coloco as aspas porque não é uma opção consciente. Quem, por exemplo, optou, entre aspas, pela sublimação, não necessariamente fugiu do padrão, né? Simplesmente a gente entende que a história de vida daquele indivíduo, daquele sujeito, o conduziu para isso. É importante que na análise a gente reconstitua sempre essa história, que a gente procure reconstruir para entender o ponto ao qual os sujeitos chegaram hoje em suas vidas. Então, quando a gente recebe um paciente, a gente procura entender o presente a partir do passado, porque é um trabalho de reconstituição, esse que a gente faz na análise. Outra coisa que a gente deve levar em consideração: quem sublima hoje pode estar sublimando por uma contingência do presente. Não necessariamente ele sempre sublimou. E não necessariamente ele continuará sempre sublimando. Às vezes a sublimação é apenas
uma resposta provisória de alguma circunstância da vida daquele sujeito. Por exemplo, a sublimação pode ser resultado de algum encaminhamento que uma análise deu para a vida daquela pessoa, porque era o que lhe foi possível naquele momento, né? Sabe-se lá o que é que ele está passando, o que é que ele está vivendo em relação às suas escolhas objetais. A gente pode pensar aqui em várias outras formas de relação sujeito-objeto. Nem sempre é sublimado, e nem sempre é o homem com a mulher ou a mulher com o homem. Você vai encontrar indivíduos que encontram satisfação sexual com objetos, no caso do fetichismo, com crianças, no caso da pedofilia, com animais, no caso da zoofilia. Você vai encontrar modos de satisfação, e por mais contraditório que seja, ainda assim é um modo de satisfação, na ausência de objeto, ou seja, uma repressão, né, um recalcamento, é outro destino possível para a pulsão, recalcar, né, a pulsão, ou os impulsos pulsionais, as tendências pulsionais, recalcá-los, e desse modo não experimentar aparentemente modo algum de satisfação, mas essa pessoa está experimentando sim satisfação com os seus sintomas, porque os sintomas, o adoecimento, o psicopatológico é também um modo de satisfação sexual, libidinal, pulsional. Então a gente já tem aí um outro tipo, né, que aparentemente fugiu da norma, né, aparentemente, mas não é a maneira como a gente deve entender. A gente tem que entender que se ele hoje, esse indivíduo, né, está se satisfazendo a partir dos seus sintomas, praticamente mantendo uma relação sexual com seus sintomas, isso tem a ver com a sua história e com as circunstâncias atuais de sua vida. Por exemplo, pessoas que desenvolvem rituais compulsivos absurdos, de limpeza, de organização, de ordem, né? A gente diz que o sintoma, nesse caso aí bem extremo que eu descrevi rapidamente, a gente diz que o sintoma para esse indivíduo funciona como a atividade sexual dele, né? Isso aí está em Freud. O Freud já afirmava que o sintoma é a atividade sexual do neurótico. Se você perceber bem, reparar bem, o sintoma, quando é grave, certo? Numa neurose grave, ele chega a ocupar todas as outras possibilidades de satisfação da vida daquele indivíduo, a tal ponto que ele não se relaciona mais, por exemplo, com pessoas, com coisas, com ideias ou ideais, por exemplo, estudar, trabalhar, criar, produzir. Por quê? Porque a doença, a neurose, o sintoma, tomou conta de praticamente toda a vida libidinal desse sujeito. A tal ponto que o Freud afirma, o sintoma é a via, é o modo de satisfação sexual do neurótico, né? É muita coisa para a gente falar em poucos minutos, mas assim, tem toda a teoria por trás disso. Primeiro, falar um pouquinho mais da criança, certo? Do infantil. Então, é sexual por aqueles motivos que eu falei no início, é perverso porque não necessariamente obedece a uma norma, a um padrão. Perverso está aqui no sentido de perversão, de perverter, ou seja, de desviar de um caminho supostamente normal, né? Então é perverso porque é plural, porque é múltiplo, porque envolve várias possibilidades de satisfação, é perverso nesse sentido. E o polimorfismo tem a ver também com essa pluralidade. Significa que as possibilidades de satisfação na vida daquela criança envolve e atravessa diferentes zonas e regiões
da vida libidinal, da vida erótica daquela criança. Por exemplo, satisfação oral, satisfação anal, satisfação escópica, que tem a ver com a questão do ser visto e do ver, tá? Situação bem elementar para a gente entender essa questão da satisfação escópica. A criança goza em ser vista pelo outro, ela goza em ser vista pela mãe. O que é esse gozo? Que satisfação é essa? É ela ser comemorada, é ela ser festejada, é ela ser capturada por esse olhar do outro e disso fazê-la especial. Basta, por exemplo, a gente imaginar aquelas situações em que, sei lá, a gente está numa recepção de uma clínica e entra uma mãe com um bebê. O que é que aquele bebê provoca nas pessoas? Muito provavelmente vai atrair os olhares de todas ou de praticamente todas as pessoas que estão ali. Por quê? Porque a criança, ela goza, sobretudo nessa fase da vida, né, inicial, quando ainda é bebê, ela goza dessa pulsão escópica. O outro se deixa capturar por sua imagem, né? O bebê tem esse tipo de sedução, de cativação em relação ao outro. Ele captura pela simples imagem que ele tem, que ele possui, que ele apresenta. Então isso é um modo de satisfação. Então a polimorfia, o polimorfismo está aí nesse sentido. Outra coisa que é importante que a gente entenda. No início da relação mãe-bebê não existe diferenciação, não existe discriminação, ou seja, não existe isso ainda, sujeito-objeto, no caso, a mãe sujeito, o bebê objeto, ou o contrário. Eles dois estão fusionados, eles dois estão ainda misturados, integrados um ao outro, porque a criança sequer possui ainda preparo psíquico, capacidade simbólica, de diferenciar ou de diferenciação de si e do outro. Então, essa criança está ali se relacionando com a mãe? Está. Mas para ela, para a criança, para o bebê, ela é a mãe e a mãe é ela, porque as duas estão misturadas. A criança ainda não consegue discernir eu e o outro. Eu e tu, tá? Isso tem a ver, inclusive, com um primeiro modo de satisfação, que é o mais arcaico, que é o autoerotismo. O primeiro modo de satisfação de todos nós é autoerótico, ou seja, eu me satisfaço comigo mesmo. E quem sou eu? Eu sou tudo. Eu sou a mãe, eu sou o braço dessa poltrona, eu sou o bico, eu sou a mamadeira, eu sou o peito, o leite, eu sou tudo isso. Porque para a criança não existe diferença ainda. A diferença, eu e outro, ela nasce para Lacan, mas está em Freud também. Eu vou falar em termos lacanianos, depois eu explico em Freud. Para Lacan é com o estágio do espelho, entre 6 e 18 meses. O Lacan considera que entre 6 e 18 meses existe um momento de reconhecimento da imagem de si a partir do outro, em que a criança percebe mais ou menos assim, eu existo, né? Claro que é um modelo de entendimento muito mais lógico do que literal, mas é necessário que um dia a gente tenha se dado conta de que existe a partir do outro, porque a gente se enxerga no outro, a gente se reconhece no outro e se dá conta de que existe, mas é sempre a partir do outro. O Freud fala disso também lá no texto sobre o narcisismo, que é sobre o narcisismo, uma introdução, é um texto de 1914. Nesse texto o Freud fala que para que se dê a passagem do modelo autoerótico para o modelo narcísico, considerando que no narcisismo nasce um eu, um ego, né? O estado narcísico é o estado por excelência desse eu, desse ego. Então, quando é que nasce o nosso narcisismo? É quando a gente abandona o autoerotismo, ou seja, quando a gente sai dessa mistura, dessa fusão com o outro. E quando é que acontece isso? O Lacan vem e diz, é com o estágio do espelho. Porque o Freud simplesmente deixou dito assim, nesse texto do narcisismo, que é necessária uma operação especial para que se dê a passagem entre o autoerotismo e o narcisismo. Então, para que eu saia de um modelo autoerótico
e passe a funcionar em um modelo narcísico, é necessária uma operação especial, palavras de Freud. Aí o Lacan vem e desenvolve essa ideia, dizendo que essa operação especial é o estágio do espírito.